O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, ele protocolou um projeto para permitir que congressistas enviem pedidos de informações administrativas a órgãos do Judiciário, Ministério Público e também Tribunal de Contas. Júlia Firmino chegando ao vivo aqui nos Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. O objetivo seria ampliar o poder da Câmara Federal, dos deputados, para fiscalizar também esses órgãos. Bem-vinda. É exatamente isso, Caniato, ficar de olho ali nesses órgãos, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o que o deputado Nicolas Ferreira fez foi trazer esse novo projeto para a Câmara dos Deputados, que permite que os próprios deputados e também os senadores agora façam essa fiscalização com pedidos formais de informações ao Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e também a Defensoria Pública. O objetivo é aumentar essa fiscalização, ficar mesmo ali no pé dessas instituições, porque hoje esses pedidos, eles são mais usados para realmente buscar informações junto do Executivo. E aí, o que o projeto prevê, só para a nossa audiência poder ter uma noção mesmo do que está colocado ali? Os órgãos teriam, então, obrigação de responder perguntas como gastos públicos, sobre gastos públicos, contratos e também sobre processos internos de fiscalização. O prazo continua sendo o mesmo, prazo de 30 dias para que os órgãos possam oferecer, devolver essas respostas com as informações, e se houver recusa para passar a informação ou então forem enviadas informações falsas, o caso pode passar a ser tratado como crime de responsabilidade. O argumento do deputado, o que seria como justificativa aí por parte de Nicolas, é que existem, abre aspas, lacunas em relação às regras atuais, porque alguns órgãos não são obrigados a passar informações como essas em relação a esses pontos, contas, enfim. E aí, segundo o próprio Nicolas, a proposta não interfere em decisões judiciais e o foco vai ser só em informações administrativas, financeiras e também de gestão. O que a gente precisa destacar aqui é que Nicolas Ferreira, deputado federal, tem aí criticado por diversas vezes decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive na mesma semana em que esse projeto de Nicolas foi trazido aí à tona, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha suspendido temporariamente a aplicação da lei da dosimetria, o que também foi criticado por Nicolas. Ele disse que a decisão de um único ministro não poderia anular o que foi colocado, o que foi aprovado por mais de 500 deputados e outros mais de 80 senadores. A gente precisa ficar de olho, para ver se isso realmente vai para frente, essa proposta de Nicolas Ferreira vai continuar aí seguindo e vai se tornar uma verdade, Caniato? Volto contigo. É isso aí, Júlia Firmino trazendo detalhes dessa manifestação, esse pedido de Nicolas Ferreira para que a Câmara Federal, os deputados, tenham poder também para fiscalizar o Judiciário. A Câmara já tem esse poder, mas na relação com o Executivo, fiscalizar o Poder Executivo, além de legislar, criar regras, criar as leis. E aí ampliaria esse poder da Câmara dos Deputados. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Bruno Musa já com a gente. Antes de chamar o Musa, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Bruno Musa, agora com a gente, ao vivo. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Quais aspectos desse pedido feito por Nicolas Ferreira nós devemos considerar? Dá para entender que seria apenas uma tentativa de sinalizar que a Câmara também teria esse poder, já que estamos falando de crise entre os poderes, um não respeita a prerrogativa do outro, então há um entendimento de que o outro precisa fiscalizar o que o poder está fazendo, enfim. Você acha que nesse cenário seria importante a Câmara fiscalizar o Judiciário também? Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem, uma ótima semana para todos nós e boa sorte, Brasil. Cada dia a gente precisa de uma nova, Veja, eu acho que é um comunicado onde vai em linha com o que a gente vem conversando aqui. O óbvio precisa ser dito no Brasil. Quem de fato é o contrapeso hoje de um judiciário que tomou para si
ou arrogou para si a prerrogativa de ser ele o Estado. O Dávila mencionou muito bem no primeiro comentário dele, e eu venho fazendo determinadas atribuições com relação até ao passado do Brasil, lá em 1500, onde estar próximo à coroa portuguesa já te colocava numa situação de privilégio, facilitação de negócios. Ali nós perdemos e carregamos desde então, Caniato, um conceito da Constituição brasileira de impessoalidade. Aqui no Brasil, não. Nós deixamos de lado a impessoalidade. Tanto faz quem fala, ou melhor, tanto faz o que fala, mas quem fala é o que importa. Então, aquele conceito de vamos julgar de acordo com a lei, ele não vale mais nada, a depender da pessoa que está sendo julgada ou que há indícios, não importa. Isso coloca uma necessidade clara de falar o óbvio. Na minha opinião, o que o Nicolas falou nada mais é do que isso. A Câmara deveria ter ali a condição de frear, em muitos casos, como já manda a Constituição, o próprio Judiciário. Mas aí vem o Judiciário, altera a regra e dá a canetada final e não tem a quem recorrer. Veja como nós estamos falando do primeiro caso agora aqui da dosimetria, que eu gosto de uma frase que o Beraldo usou, eu já usei aqui no programa algumas vezes e deixo sempre a pergunta: ordem ilegal se cumpre? Na minha opinião, não. Isso não é uma rebelião, não é uma revolta. Isso é simplesmente uma ordem ilegal, não se cumpre. Afinal de contas, uma ordem ilegal não está respeitando a Constituição. Se você permitir que uma ordem ilegal seja cumprida, você vai permitir uma de muitas. Passa o boi, passou a boiada por completo, que é o que estamos vivendo agora. Inquérito das fake news aberto, por exemplo, há 7 anos. Então, isso faz com que determinadas frases óbvias, como foi dito agora, pelo Nicolas que nós estamos falando, tenham que ser ditas exaustivamente no Brasil de hoje. E, mais uma vez, aquele comparativo que eu fiz com relação a 1500, desde o descobrimento do Brasil, que matou esse conceito de impessoalidade, porque quem está próximo ao rei, quem é amigo do rei, consegue favores desde então, e no Brasil de hoje, tão explícito quanto era antigamente. Isso significa que, necessariamente, aqueles burocratas, digamos, de alta elite do funcionalismo público, eles não apenas se veem na condição de privilegiado, como eles se acham o Estado. Tanto é que, quando eles se acham o Estado, a gente vê, por exemplo, o inquérito das fake news nascendo disso. Pessoas falando, apontando o dedo nos problemas do judiciário, eles criam o inquérito das fake news, quando era presidido ali pelo Dias Toffoli, censuram uma revista que é a Cruzoé, e aí, a partir dali, não tem mais limite. Passou um boi, passou a boiada por completo. Então, eles se acham que eles são o próprio Estado. Então, quando você fala mal de um deles ou de alguém do judiciário, eles estão falando mal do Estado, da instituição, não do CPF. O que isso é um conceito básico, elementar de qualquer democracia. Temos que, enquanto cidadãos, o direito de falarmos, apontarmos as responsabilidades do alto e funcionalismo público. Afinal de contas, quem optou pela vida pública merece e deve ter todo o juízo de valor atribuído por parte da sociedade. Mas aqui no Brasil, essa inversão. Então, eu deixo a pergunta final, como o Nicolas colocou, eu deixo aqui o questionamento. Qual país nós queremos ser? Porque, de repente, a maioria ainda fala, queremos ser esse país autoritário, onde ninguém tem o direito de falar nada. Eu acho que não. Então, eu continuo achando que não devemos ter expectativas para não nos frustrarmos, mas devemos ter algum tipo de esperança e lutar, não só ficar esperando essa esperança. Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Beraldo também avaliar esse pedido feito por Nicolas Ferreira. Você, Beraldo, essa solicitação diz mais sobre a Câmara, sobre a suposta inércia do Senado Federal ou sobre a atuação da Suprema Corte ou de cortes superiores do próprio Judiciário? Neto, isso aí se deve à falta de disposição para reconhecer que o Brasil não deu certo. Aquele Brasil imaginado pela Constituição de 1988, aquilo não existe. O Brasil é um país mais pobre, com cada vez mais gente dependendo de programa social, uma dificuldade crescente de geração de emprego, uma dificuldade enorme de atrair investimentos de longo prazo, de reduzir taxa de juros, das pessoas terem uma vida decente e segura. Aliás, se falarmos de segurança, de criminalidade, então é assustador o que aconteceu com esse país.
Então, o Brasil, ali concebido de 3 poderes que atuariam de forma equilibrada, um com seus instrumentos para fiscalizar o outro, isso aí acabou. Isso era um sonho de uma noite de verão. Mas não é o caminho simplesmente querer fiscalizar o judiciário, porque nada mais está certo. O que o Brasil precisa é de energia gasta para resolver problemas de forma definitiva. Esta Constituição que está aí impedirá para sempre que o Brasil seja aquilo que ele precisa obrigatoriamente ser. Portanto, se fará uma legislação, no caso de ser aprovada, para ampliar as atribuições da Câmara dos Deputados, e aí vai se forçar a interpretação daquilo que foi concebido em 1988 para o funcionamento do país, aí faz um puxadinho, aí o Senado dá um troco aqui, o Judiciário dá um troco acolá, o Executivo vem, e aí fica a confusão igual, ou pior, na verdade. Eu sempre vejo que essas tentativas acabam resultando numa piora do todo institucional. Então, Caniato, eu realmente sou favorável a rediscutirmos o Brasil por inteiro, rediscutirmos o Pacto Federativo, rediscutirmos a Constituição, para que aí sim nós possamos olhar para o nosso país com a ideia do que é preciso para o Brasil funcionar. Porque me parece óbvio, depois de Mensalão, Petrolão, Banco Master, que esse país deu completamente errado. Os nossos comentaristas avaliam um projeto, um pedido feito por Nicolas Ferreira para que a Câmara Federal tenha poderes para fiscalizar Judiciário, Ministério Público e também Tribunal de Contas. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para avaliar essa situação. Quando a gente fala de freios e contrapesos, né, Dávila, a gente sempre joga a luz sobre o papel do Senado Federal, quando alguma coisa não vai bem, por exemplo, no Judiciário, sobretudo a Suprema Corte. E aí esse projeto de Nicolas Ferreira mira os requerimentos de informações, que são muito utilizados, né, por deputados para solicitar documentos, esclarecimentos, números, dados, mas geralmente isso é feito para o Executivo, né? Tem alguma coisa de errado no Ministério, o deputado envia esse requerimento e faz a solicitação para o ministro, para aquela pasta, compartilhar os dados e as informações, ou seja, é uma fiscalização do Poder Executivo. Isso seria ampliado também para o Judiciário. Gosta da ideia? Gosto da ideia e vou dizer por quê. Caniato, no fundo, a nação só tem um único orçamento. Não tem esse negócio, não, esse orçamento é exclusivo do Judiciário, esse é do Executivo, não é isso, só tem um orçamento, porque quem sustenta todo o gasto público somos nós, que pagamos impostos. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não é fabricado na Casa da Moeda e começa a ser jogado no Brasil afora como se fosse brinde de festa junina. Não é assim, não é prendinha. Então, já que o orçamento é feito no Congresso Nacional e lá deveria ter todas as despesas, gastos dos poderes, é evidente que quem avalia como esse orçamento será gasto precisa ter, sob sua gestão, não só maneiras de fiscalização administrativa, financeira ou patrimonial, e aí assim por diante. Faz parte do jogo. Então, eu entendo uma medida muito importante. Não tem nada a ver em intrometer na seara de decisão judiciária, não tem nada a ver. Tem a ver com uma coisa: controle de despesa, transparência do gasto público. Algo fundamental para acabar com essa sem-vergonhice que existe no Brasil, que é ficar criando feudos de privilégio, como é o caso dos penduricalhos, como é o caso de venda de férias, como são tantos exemplos escabrosos que se inventam esses puxadinhos, tirando o dinheiro do orçamento e fingindo que não é do orçamento. Não, isso aqui é dinheiro exclusivo do Judiciário. Não é, só tem um orçamento a nação. E esse orçamento é composto com o nosso dinheiro. Portanto, o Congresso Nacional, que tem a prerrogativa de aprovar o orçamento do país, precisa ter mecanismos para controlar
a despesa pública, fiscalizar e trazer o maior grau possível de transparência nos gastos públicos. Pois é, deixa eu passar para o Mota também avaliar. Talvez esse seja um ponto importante, Dávila, para que uma instituição como a Câmara dos Deputados, que já desenvolve esse trabalho de fiscalização, só que do Executivo, possa fazer isso com o Judiciário. Muitos falam hoje em dia que uma Corte Suprema não tem a necessidade de prestar contas, por exemplo, e faria dessa Corte algo como um organismo que não precisa dizer nada a ninguém, né? E aí acaba fazendo sua carreira solo, e isso é muito criticado atualmente. Não seria uma medida justamente para equilibrar as forças? Eu não tenho certeza, Caniato, porque, pelo que eu entendi, essa medida determina apenas que Judiciário, Ministério Público e TCU passem a ter o dever legal de responder a pedidos sobre gastos, contratos e processos feitos por parlamentares. E aí eu fiquei surpreso, acho que todo cidadão fica surpreso quando ouve isso, de saber que já não é assim. Quer dizer que se os parlamentares fizerem pedidos de informação, esses órgãos podem dizer, não vou informar. Ora, os 3 poderes da República são independentes e autônomos, o que não quer dizer que eles não devem satisfação a ninguém. Eles devem satisfação ao eleitor, ao pagador de impostos. E eles devem satisfações uns aos outros. Veja só, é justamente isso que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, tá? Você, Musa, tem alguns aspectos quando a gente olha para a atuação do Poder Judiciário, quando a gente coloca em paralelo os 3 poderes, há naturalmente sempre aquele outro poder que acaba exercendo um controle por conta de algum dispositivo. Nós vimos ao longo dos últimos meses, talvez até dos últimos anos, muitas cobranças sobre o Senado Federal. Que o Senado teria o poder de controlar ou verificar eventuais excessos da Suprema Corte. Tanto que quantas vezes, né, ministros não foram citados por senadores, ou senadores acabaram apresentando projetos de impedimento, pedidos de impedimento de ministros, mas nada disso prosperou. Você acha que, ainda que seja um dispositivo para requerer, solicitar dados e informações a respeito de gastos ou de funcionamentos da Suprema Corte ou do próprio Judiciário, isso não seria um primeiro passo para tornar essa relação um pouco mais saudável, sadia? Muitos entendem que o Senado não fez o seu papel até aqui. A Câmara poderia ajudar? Veja, esse é um ponto extremamente relevante, porque foi colocado até, acho que no primeiro e no segundo comentário do Dávila, quando ele estava ali na disputa disputa saudável, né, sadia aqui entre ele e o Mota, a respeito do 1-1, 2-1 e tal, que ainda não acabou esse processo e que o Senado ou a Câmara está começando a fazer o seu trabalho. O duro é que boa parte do Legislativo também está comprometida com uma série de problemas, seja problemas de corrupção ou seja até mesmo por baixo nível intelectual. Então a condição ou melhor, a situação política do Brasil, ela é altamente delirante, por assim dizer. A gente precisa de um recomeço, na minha opinião, do zero. Mas sim, para não ficar aqui, Caniato, tergiversando a respeito disso ou elucubrando 1000 coisas, a gente tem que ser um pouco mais pragmático em relação ao que está acontecendo. Eu acho que sim, é um primeiro passo. E um passo importante também é a população entender a respeito disso e começar a impor esse tipo de ação por parte dos políticos. Algo está acontecendo. Eu acho que ainda de maneira marginal, mas algo está acontecendo. Como a gente vem falando aqui, desde que começaram os escândalos de corrupção lá atrás, Mensalão, Petrolão, tudo que vem acontecendo, depois todas as atuações do Judiciário, não apenas cancelando, anulando os processos da Lava Jato, mas também
todos os criminosos sendo colocados na rua, não só da Lava Jato, criminosos ali do dia a dia mesmo, que a gente vê assaltantes, homicidas, estupradores sendo colocados na rua, tudo isso vai enchendo o copinho da população. Vai cada vez mais parecendo imperceptível no dia a dia, mas começa a tomar uma proporção gigantesca porque afeta o brasileiro nas ruas. Veja, eu vejo muito diferente o que aconteceu, por exemplo, na Lava Jato do caso Master. O caso Master atingiu mais a boca da população. Está muito mais no dia a dia na comunicação de cada um. Então, cada uma dessas ações, mesmo que de maneira marginal, vai enchendo o copo um pouquinho mais e tomando conta de um Senado que, concordo, foi omisso durante muito tempo, segue omisso durante muito tempo ainda. Não sei se isso vai mudar, espero que sim, mas talvez comece a atribuir esse pêndulo a uma responsabilidade maior da Câmara, que não vai acontecer se não pressionarmos, hein? Pode parecer uma ação ou outra aqui, mas de maneira importante para que tenhamos uma mudança, ela vem com uma pressão maior popular. Que assim, uma pressão maior, uma atuação melhor, mais digna vindo da Câmara, comece a pressionar o Senado, que inclusive pode ter uma mudança importante agora nessas próximas eleições. Então, eu acho que é um copinho a mais, é um pouquinho a mais. Estamos chegando num limite quase que, eu diria, do ingovernável, onde o crime toma conta, milhões de brasileiros à margem, vivendo sobre as regras de crimes organizados. Não dá mais. Simplesmente chegamos muito próximo de um limite. Se isso vai mudar agora, não sei, mas essa mudança ela começa a ser aos poucos. E eu vejo que algo nessa direção está mudando, apesar de eu ser completamente cético com as instituições públicas brasileiras. Pois é, deixa eu só passar para o Beraldo, porque, Beraldo, ok, poderia ser uma mudança que daria à Câmara dos Deputados a possibilidade de verificar, checar, pedir informações a respeito de procedimentos mais administrativos do que outra coisa do judiciário, mas a gente poderia olhar para as cortes superiores. Mas você não acha que antes disso seria preciso se debruçar e se dedicar a uma reforma do judiciário ou, inclusive, promover alterações na própria Suprema Corte? Quantas ideias não estão sendo debatidas, levantadas? A criação de mandato, aumento no número de cadeiras ou idade mínima para que um integrante do Supremo entre na corte, enfim, muitas ideias estão sendo debatidas e aventadas. Talvez uma reforma fosse mais adequada, não? Não, sem dúvida alguma, porque o problema que existe, Caniato, vai desde a primeira instância, nas pequenas comarcas, até o topo do judiciário. O brasileiro, em geral, ele tem a falsa sensação do acesso à justiça e, entretanto, conforme milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de ações vão inundando o judiciário todos os anos, a tramitação até o resultado, primeiro, é muito moroso. Você não consegue ter uma resposta rápida da justiça. E uma justiça que se manifesta tardiamente, ela passa a sensação de injustiça. Além disso, existe em todos os lugares o problema da venda de sentença, inúmeras decisões que são escritas por assessores e assinadas por magistrados que sequer leem a decisão. Então, você acredita num país que desenvolveu um sistema de concursos públicos, de pessoas que precisam se preparar, ter uma determinada idade, ter uma determinada experiência, e conforme elas ocupam aquela cadeira tão importante para a população que recorre ao judiciário, você tem decisões escritas por pessoas que ninguém nem sabe quem são. E aí vai o magistrado simplesmente escreve ali. E com isso decorrem também as vendas de sentença, em que o argumento utilizado, e o STF aceitou este argumento, os magistrados não sabiam de nada. Mas se os magistrados não sabiam que as sentenças eram vendidas, os magistrados estão reconhecendo que eles pegam decisões escritas por assessores quaisquer e simplesmente assinam. Porque se ele tivesse o olhar técnico que a população brasileira supõe que o magistrado tenha em relação a todo e qualquer processo, a venda de sentença seria impossível.
Seria uma falsa venda de sentença, porque o magistrado estaria ali, ele decidindo, com base naquilo que está nos autos. Mas isso não acontece. Aliás, temos agora em curso aí um caso escabroso já, mataram advogado, operações mil e tal, não sei o quê, mas isso é o cotidiano, todo mundo sabe. Fala-se disso com a frequência enorme. Então, Caniato, o judiciário precisa se transformar numa instituição que o brasileiro respeite e tenha como referência para ter justiça. Eu falo aqui, Caniato, como é que pode o Brasil tem o judiciário e tem o Ministério Público? O Ministério Público, em qualquer lugar do mundo, o papel do Ministério Público é acusar. Ele faz ali as investigações, ele acusa. O Ministério Público não está certo, não. Tanto é que, num país civilizado, o acusador e o acusado sentam-se lado a lado de frente ao juiz. Quando é o Ministério Público que está acusando, ele senta ali. E o juiz olha para o Ministério Público como uma parte daquele processo. No Brasil, não. A força acusadora senta-se ao lado do juiz. Quer dizer, quem está sentado no banco dos réus, de bate-pronto, já é culpado. Agora, se o promotor ou promotora estiver errado, qual é a consequência que tem para ele? Absolutamente nenhuma. Ele está nem aí. Ele não tem compromisso para fazer uma investigação no detalhe, ciente de que caso a acusação seja injusta, seja leviana, que ele terá ali algum tipo de... Não tem nenhuma. Pode acusar 10 pessoas. As 10 pessoas forem inocentes, não dá em nada. Então, Caniato, está tudo errado.